Yeah. Yeah. Olá, engreneiros! Está começando mais um único, exclusivo, peculiar EngrenaCast. Muito prazer, sou Rony Demontier, empresário, empreendedor, especialista em diagnósticos comerciais, um apaixonado por histórias e comunicação. E hoje eu tenho um compromisso com você, para você estudante, ou para você que sempre sonhou estudar, passar numa faculdade. Eu estou com duas referências, são dois mentores, estudantes que vão abrir a caixa preta aqui, que hoje é bênção liberada. Vamos quebrar mitos. Eu poderia aqui ficar meia hora apresentando. Eu estou com a Laiane e o Samuel. Vou passar a bola aqui para eles. Laiane, Samuel, muito obrigado pela participação. Estou muito empolgado em conversar com vocês. Estudar é para todo mundo. Antigamente faziam de qualquer jeito, mas hoje existem jeitos mais inteligentes de fazer. Por gentileza, se apresente pra gente. Vou passar a bola aqui para a Laiane. Fica à vontade. Olá, Rony. Boa tarde. Um prazer estar aqui nesse podcast com você. Eu sou a Laiane, né? Como você já me apresentou. Eu sou estudante de medicina. Eu faço faculdade na Universidade Federal Fluminense, que está localizada lá em Niterói, no Rio de Janeiro. E atualmente eu estou cursando o 8º período. Eu tenho 25 anos e sou uma estudante guerreira, que já passei por muitas dificuldades aí na vida, mas que graças a muita persistência e foco, eu pude aprender a melhor maneira de me preparar para as provas aí da vida, né? Principalmente o Enem. Muito legal. E é isso que nós vamos saber. E aí, Samuel? Um prazer estar aqui conversando com vocês. E mais ainda um prazer saber que a gente, de alguma forma, vai contribuir para essa moçada que está estudando, né? Você me perguntou para a gente se estudar é para todo mundo, e definitivamente é. E a forma de estudar é o crucial, né? Como estudar, como se preparar, o que a gente tem que fazer para qualificar o nosso estudo e para ter um melhor rendimento é o essencial. Eu sou Samuel. Eu sou estudante de medicina da UFMG, estou no 7º período agora, apaixonado pelo estudo, pela educação, e estou muito feliz e contente de poder transmitir esse conhecimento também, né, para fazer com que as pessoas tenham acesso aos seus sonhos, assim como eu tive o sonho de entrar na medicina. Eu quero que outras pessoas entrem também, acessem os seus sonhos de forma geral, através do ensino, através de formas de estudo melhores. Muito legal. Eu fico imaginando vocês na posição como estudante, principalmente medicina, que é um curso que exige muito da pessoa, e hoje vocês estão realizando esse sonho, estão estudando, estão quase formando, e tá naquele... Eu estou no quase. Mas eu gostaria de entrar num assunto que é muito legal, começando por você, Laiane. Diversos cursos, várias possibilidades. Por que medicina? Então, Rony, eu demorei muito para começar a pensar assim, no que eu ia querer fazer depois que eu me formasse no ensino médio. Uhum. Mas teve um momento da minha vida que eu percebi que eu sempre gostei muito de cuidar das pessoas. Legal. Seja minha família mesmo, seja amigos, seja uma pessoa que eu tô vendo passando mal na rua, alguma coisa assim, eu sempre senti no meu coração de tentar ajudar da melhor forma. E não só em questões de saúde, mas também, tipo, financeira, se eu puder ajudar com algum conselho, coisas desse tipo. Além disso, eu gostava muito das matérias relacionadas à biologia na escola, né? Então, eu pensava, poxa, gosto dessa área do corpo humano, né? E tudo mais. Mas mesmo assim, eu ainda ficava assim, não, eu quero algo na área da saúde, mas não tenho certeza ainda qual curso. Uhum. O que me chamou mesmo foi uma situação que aconteceu com a minha avó, de parte de mãe, que ela tava ficando um pouco doentezinha, mas a gente não sabia muito bem o que ela tava passando. E aí chegou um momento que ela me chamou no quarto dela, uma vez que eu fui lá visitar ela na roça, e ela me entregou um livro, que era de neurociência. Olha só. E aí ela me falou assim, Laiane, eu tô sentindo que eu tô ficando doente neurologicamente, e eu quero que você estude para tentar entender o que eu tô passando, para você ir atrás dos médicos para me ajudar a entender o que eu tenho e dessa forma conseguir cuidar e tal.
E isso mexeu muito comigo. Isso na hora eu até chorei, assim, pensando, poxa, vô, você tá me dando uma responsabilidade tanto, né? Uhum. Mas nessa hora eu percebi que eu realmente queria aquilo, entendeu? Que legal. Queria procurar estudar. Tanto que eu li o livro, tentei ajudar o máximo que deu, mas na época eu ainda não estava na fase de entrar no vestibular, então eu ainda não ia poder ajudar com tanta certeza assim, né? Porque eu não ia ter tido a faculdade em si ainda. Mas eu ajudei da maneira que eu pude, e isso me deu um pontapé para ir buscando, né, sobre o curso de medicina, conhecer, ver como é que fazia para poder entrar numa faculdade dessa. E foi aí que eu fui percebendo também as notas, né, para poder passar, enfim. Uhum. Aí é uma longa história pela frente que nós vamos compartilhar mais um pouquinho a partir no decorrer do podcast. E com você, Samuel, sempre foi um sonho, tradição de família, por que medicina? Na verdade, eu sou uma das poucas pessoas da minha família a cursar uma universidade. Eu venho de uma família muito humilde, assim, que a vida não forneceu muitas oportunidades, né? Mas a gente foi galgando e buscando essas oportunidades aí. E pensar na medicina para mim como um sonho, não é mentir para você que é um sonho de infância, é um sonho que eu pensava quando era novo, porque essa possibilidade era tão distante da minha realidade, né? Era tão afastada que eu não imaginava nunca que eu conseguiria chegar nessa posição, né? Então, a partir do momento em que eu me encontrei buscando o que eu queria fazer de profissão no ensino médio, que a gente está confuso, a gente está perdido, a gente está para fazer o vestibular, meu Deus, vou prestar vestibular para quê? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. A medicina, ela surgiu para mim também quase como um sinal divino, infelizmente de uma forma trágica, mas de uma forma muito bonita, assim, de alguma forma. Eu estava estudando, eu fiz biologia antes de começar a medicina, né, porque nessas confusões da vida, nessas dúvidas que a gente tem, a gente acaba tentando alguns caminhos que a gente desencontra, né, encontra outros. E durante a faculdade de biologia, uma das matérias era patologia. E aprendi nessa matéria sobre, né, AVC, uma determinada doença que acometeu a minha tia. E naquele momento eu vi assim, gente, eu acho que a minha tia tá tendo isso, antes do diagnóstico dela, acho que ela tá tendo isso, porque eu estudei isso, e vou dar essa dica para ela buscar. Ela buscou e ela tava de fato tendo AVC. Enfim, o destino não quis que ela continuasse, faz parte da vida também, mas de alguma forma eu senti esse propósito, eu senti que eu podia ajudar não só a minha família, mas as pessoas, né? Então isso que a Laiane falou é muito bonito. Que legal. A nossa profissão, ela tá aqui para ajudar, né? Ajudar com uma palavra, ajudar com medicamento, ajudar com um apoio, ajudar de qualquer forma, né? Então, se eu disser para você que a medicina nasceu como um sonho de criança, eu mentiria, porque enquanto criança para mim era muito inalcançável. Mas a partir do momento em que eu vi que era possível e que existem formas, né? E que, para além de existirem formas, existem caminhos e pessoas que podem nos guiar por esse caminho, acho que esse sonho começou a ser um pouquinho mais construído. Sensacional, muito bom. Ó, para você estudante de medicina, qual que é a sua história? Como que começou? Obrigado por estar acompanhando aqui conosco e eu vou te pedir um grande favor. Curte, compartilhe, comenta. Leva essa informação para mais pessoas e olha que a gente acabou de começar e eu vou, assim, eu quero sugar o máximo para ajudar você, que aqui eu estou com duas potências e esse que é o objetivo, transformar conhecimento em conteúdo para ajudar você. Bom, eu tenho assim tantas perguntas para fazer e eu gosto muito de estatística. Engraçado, tem algumas coisas muito fáceis de entender. Por exemplo, a minha irmã é advogada, a minha sócia é advogada, eu estou inserido no mundo de advogados, que eles falam assim, ó, se você não gosta de ler, não faça advocacia. Que é muita leitura, você tem que ser um apaixonado e tal. E na medicina existe esse bordão? Ah, se você não gosta disso, não vai pra medicina. Se existe, como que é e qual que é? Então, acho que o principal bordão assim na medicina é se você não gosta de sangue, ou se você não gosta de literalmente o cadáver, por exemplo, né? Que é uma coisa que gera medo, assim, pra muitas pessoas. Não faz, não. Mas apesar de que dá pra levar, né? Tem muita gente que tem um certo... chega pra lá assim, mas consegue. E eu acho também que uma coisa que, tipo assim, não é tanto um bordão,
Mas se você não gosta de estudar, não faça medicina. Aí é a parte mais importante, né? Porque se tem uma coisa que a gente ouve na faculdade de todos os professores, você nunca vai parar de estudar. Uhum. Você é uma profissão linda, mas que tá sempre em atualização. Sempre tem medicações novas, sempre tem tratamentos novos, sempre tem doenças novas. Tem doenças que já existiam, mas que não tinham nome, então você vai ter que aprender. E isso eu falo por todas as especialidades. Todas as especialidades têm coisas muito específicas que, para você ser um bom profissional, você vai ter sempre que continuar estudando. Uhum. Então, se você não gosta de estudar, de continuar lendo livro, de continuar buscando suas fontes, não faça medicina, porque realmente é um curso mais pesado, assim, questão do estudo em si. Samuel, se fosse pra a gente fazer um comparativo, hoje Samuel no 7º período, com aquela caminhada árdua, qual foi a habilidade que você teve que desenvolver fazendo a faculdade que você não tinha fazendo o cursinho? Acho que a persistência e o foco direcionado, sabe? Na faculdade a gente tem muitas mentorias, a gente tem muitos grupos de estudo que ajudam muito nesse processo de aprendizado e que ajudam no foco que a gente tem durante as matérias. É um curso, como a Laiane comentou, muito difícil, né? A gente estuda muito, dedica muito tempo, gasta muitas horas estudando, mas o que ajuda muito na faculdade e que eu sentia falta na época do cursinho eram mentorias especializadas, mentorias com pessoas que passaram por aquilo que a gente está vivendo, né? Que experienciaram aquela situação e que conseguem de alguma forma guiar a gente por esse caminho, né? Eu acho que isso ajuda muito nesse percurso, assim. Então, acho que o que mudou de lá para cá foi encontrar pessoas que caminham junto comigo e que sabem do que eu tô passando e que conseguem me ajudar nesse percurso. Muito bom. Aí eu vou ter que tocar no assunto aqui, que minha língua tá coçando, eu não posso deixar de mencionar, porque, assim, além de ser uma dúvida minha, acredito que centenas de estudantes também têm essa visão. Quando a gente fala estudar, antigamente era assim, você tinha que ler um livro inteiro em 2 horas. E essa cultura de escola básica, escola estadual, escola pública, nós não somos preparados para ir para esse próximo nível. E quando a gente faz um cursinho preparatório, por exemplo, a gente já sente aquele baque. Sim. Existe o real estudo errado? Com certeza. O que é de fato, assim, do coração, abre seu coração aqui pra gente. O que é um aluno estudar errado? Então, eu vou falar como parte da minha experiência, porque eu estudei errado por 1 ano e meio, mais ou menos. Uau! Porque assim, contando um pouco mais da minha história de vida, eu fiz cursinho pré-vestibular, né, por 3 anos. E aí, nesse meio, teve umas complicações, né, como a pandemia, que ainda tornou tudo mais difícil. E aí, eu fui descobrir mesmo que eu estudava errado no último ano de cursinho que eu fiz. Porque, assim, o que eu percebia? Que eu estudava, mas minha nota não subia. Ou então subia, mas subia pouco. Eu ficava assim, gente, eu já li essa apostila várias vezes. Como assim, né? E por que minha nota não sobe? O que tá faltando? O que eu preciso fazer? E assim, enquanto eu não refleti o que eu tava fazendo de errado, enquanto eu não busquei, assim, por conta própria, estratégias ou dicas de experiências de outras pessoas que passaram por isso, eu não consegui perceber o que eu tava estudando errado. Mas, enfim, eu acho que o estudar errado por exemplo, quando você se apega totalmente à teoria e não faz uma prática, uma prática mesmo, né, de exercício, por exemplo. Porque a prova, quando você vai fazer uma prova do Enem, você vai lidar com questões daquela matéria. Então não adianta você saber a matéria como um todo, se apegar ao detalhe do detalhe, o específico do específico. Claro que o específico é importante, mas para fazer a questão, se você não souber como é cobrado o básico daquela matéria, não adianta nada. Então eu falo que eu estudei errado porque, por exemplo, no meu primeiro ano de cursinho, eu achava que eu tinha que saber cada palavra que estava naquela apostila. Muito legal. E não é uma apostila só, são várias. Então isso já assusta o estudante. Eu falo, por exemplo, porque eu vim de escola pública, igual o Samuel. Então, pra mim, quando eu cheguei no cursinho,
ver a quantidade de matéria que eu tinha que saber para uma prova, eu fiquei muito assustada. E detalhe, ainda falaram que era para eu já saber aquilo. Olha e que só. o cursinho preparatório era para ser uma revisão. Aí que eu assustei mesmo, porque eu pensei assim, nossa, eu não sei nem metade dos conteúdos que tá aqui. Uhum. Então, quando você chega numa situação dessa e tem um ano para se preparar para uma prova, mas você não sabe o conteúdo, você tem que desenvolver estratégias, ter um estudo mais prático, não só passivo, para poder conseguir absorver o máximo de coisas e que cai na prova. Não você pegar, tipo assim, o rodapé de livro, entendeu? Igual eu fiz legal. no meu primeiro ano de cursinho. E tem outras coisas também, por exemplo, você pegar distrações. O celular, por exemplo, eu acho que atualmente é a principal delas. Até mesmo eu, assim, na faculdade de medicina, às vezes eu tenho que trancar meu celular numa gavetinha, Uhum. porque o Instagram é viciante, porque o TikTok é viciante. Mas se a gente não tiver um foco, um objetivo no que a gente quer, que no meu caso agora é minha formação, mas no de vocês e antes pra mim era uma aprovação no vestibular, eu não consigo. Então, a gente tem que abrir mão dessas distrações. Porque eu acho que também é uma coisa que distrai pra caramba e que é um erro no estudo. Estudante, anotou essa daí, né? Por favor, não se apega à teoria demais. Inclusive, eu tenho até um bordão que ele é muito clichê, mas faz muito sentido, que é o seguinte: teoria sem prática é demagogia. Prática sem teoria é mecanismo. Olha que legal. E como que você enxerga o estudo errado, Samuel? Eu acho que, para além disso que a Laiane falou, das formas de distração de tempo, de como a gente usa o nosso tempo para o estudo, como a gente usa o nosso tempo, gestão de tempo, né, de modo geral, eu acho que falta a gente entender qual é a nossa forma de estudar correta, né? Muito bom. Existem diversas formas de estudar. A forma que é melhor para mim é diferente da forma que é melhor para a Laiane. E existem diversos estudos, existem formas de identificar qual que é a sua melhor forma de estudo. Então, eu acho que parte do princípio, parte dessa ideia de estudar errado é estudar da forma com que você não se adapta, sabe? Então, entender qual que é o seu método de ensino, de aprendizado, na verdade, e começar a estudar a partir daquele método, tirando dúvidas com quem precisa, reavaliando, fazendo, né, esses feedbacks pessoais do seu próprio rendimento, é fundamental também. Porque não adianta você estudar, sendo que você está estudando por um método que não vai te funcionar, né? Existem múltiplas inteligências, múltiplas formas de como aprender. Então, se você tentar da forma errada, o estudo vai ser errado de toda forma também. Uhum. Aquele estudante que se entra pro quarto 8 horas da manhã, fica estudando até 5 horas da tarde, o que vai acontecer com esse estudante? Ele vai ficar doente e possivelmente não vai tirar uma nota necessária, assim. Claro que depende do curso que você vai escolher, né? Uhum. Mas se você precisa de uma nota alta, porque o curso exige uma nota de corte alta, eu acho que não vai dar, tem grande chance de não dar certo. Eu falo isso porque tem muita gente que prega que para você passar em medicina, você precisa ficar 12 horas estudando. Uhum. E todos os Eu dias. escuto isso de várias vezes. Notícia de jornal, capa de Sim. jornal o tempo inteiro, né? Mas eu conheço pessoas que, estudando 4 horas por dia, conseguiu aprovação. Que legal. Mas por quê? Porque estudou corretamente. Porque vale mais você fazer 4 horas de estudo ativo e que você capta o máximo de informações necessárias para aquela prova do que 12 horas estudando, mas que você não está realmente absorvendo, você não está realmente aprendendo. Então, assim, claro que se você estudar muitas horas de estudo ativo, vai ser bom. Porém, o seu cérebro precisa de um descanso. A gente já sabe, né, que a gente fixa o nosso conhecimento principalmente dormindo. Uhum. Então, se você não dorme, se você não descansa, não adianta nada você estudar por 12 horas se você não tá fixando aquilo. Vai chegar um mês depois e você não vai lembrar. Aí você vai ter que reaprender. Só que aí você não tem esse tempo para ficar reaprendendo toda hora. Então, é necessário, faz parte do processo, o descanso. Muito bom. A nota de corte do curso de medicina é altíssima. É um dos cursos mais desejados, né? Isso é um sonho de muitos estudantes. Qual que foi o momento da virada de chave de vocês?
eu gosto muito de falar isso, o Engrena tem essa cultura, essa essência, o momento da ruptura, eu chamo do grande momento. Porque vocês vieram de uma escola pública, passaram por um processo, passaram na prova, daqui um período bem curtinho, vocês já estão formados e vivendo o propósito na vida de vocês. Mas qual que foi o exato momento? Eu gosto muito de falar também sobre estudo, que sem estudo não tem nada. Nós falamos sobre o estudar errado, mas existe a maneira certa também de estudar. Celular, tudo que pode tirar o nosso foco é um grande prejudicador. Agora, quais que são as ações que um estudante pode ter que vai ajudar a potencializar o estudo? Na sua visão, Samuel? Muitas ações. Eu acho que... Cite a top 3 do Samuel. Difícil essa daí, hein? Vamos lá. Pensando aqui na minha trajetória. Descobrir a forma de ensino, qual que é a forma de aprendizado que funcione para você. Existem técnicas, existem pessoas. Manter uma rede de apoio mental, de pessoas que estão te apoiando e te dando suporte. Uhum. E evitar distrações, de modo geral. Distrações no celular, distrações... não é abrir mão da sua vida. Tem coisas muito diferentes. Não é deixar de viver a sua vida total e viver em função do estudo, né? Mas saber conciliar, fazer uma gestão de tempo em que você consiga estudar com qualidade e também não deixar de viver, sabe? Tendo esse grupo de pessoas que dão o seu suporte. Eu acho que isso... seria o meu pilar, assim, os meus 3 pilares que resumem a minha aprovação. Uhum. Laiane, eu tenho vários amigos que, por exemplo, fizeram curso de faculdade de contabilidade. Aí formaram, lá no final, descobri que isso não é pra mim. Fez arquitetura, descobri que a arquitetura não é pra mim. Uhum. Fez engenharia, descobri que isso não é pra mim. Na medicina isso também acontece. Acontece. Na sua experiência, você vê isso muito no começo, no meio, mas pro final a pessoa surta e não faz? O que você tem a nos dizer dessa galera que talvez tenha aquele fogo muito grande? Por que a pessoa não descobre no percorrer que não é o propósito dela? Assim, na minha faculdade, eu acho que eu não me deparei com pessoas que, assim, desistiram porque acharam que não é pra si. Eu acho que isso a pessoa acaba descobrindo até mesmo antes de entrar, sabe? Uhum. Porque tem muita gente que desde pequenininho prega que vai fazer medicina, que quer medicina, que é o sonho da vida dela, mas muitas vezes aquilo não é de fato o sonho da vida dela. Às vezes é uma semente implantada por pais que desejam isso para os filhos, ou porque, tipo assim, quer o dinheiro que isso pode dar de retorno, ou por outros motivos. Então, assim, eu acho que o processo, por ser mais árduo, por você ter que tirar uma nota mais alta, acaba sendo muito desgastante. Então, muitas dessas pessoas já descobrem, tipo, no processo que não quer aquilo. Ou porque achou muito difícil e que aí começa a repensar se, tipo assim, aquele é realmente o curso que você quer fazer, sabe? Ou porque percebe também que aquilo não é realmente, que tem outros cursos que interessam mais. Mas eu acho que uma coisa que acontece muito ao contrário é a pessoa que acha que não quer, tipo assim, sempre quis medicina, mas que chega um momento da vida que cansa de tentar, porque não tá passando no vestibular, e que decide tentar para outro curso. Que aí decide, não, agora eu tenho certeza que eu quero biomedicina, porque eu me encontrei a biomedicina. Só que aí vai lá e entra no curso e vai fazendo as matérias, e quando chega na metade, mais ou menos, percebe que fez a maior cagada, que, na verdade, o que queria mesmo era medicina. Aí é quando essa pessoa ou desiste desse curso, sai e vai tentar medicina de novo, ou termina o curso para poder fazer medicina depois. E isso eu trago exemplos na minha sala, que tem muita gente que é formada em outros cursos, até mesmo engenharia, que tá fazendo medicina, porque no final das contas percebeu que sempre quis medicina, mas que por uma pressão social, pressão familiar, ou própria pressão pessoal mesmo, mudou de curso, escolheu outro curso para poder sair dessa pressão, sabe? Mas que na verdade o sonho de verdade que tinha tava lá guardado. Olha eu aqui. O Samuel é um exemplo perfeito, que fez biologia antes, né? Sim. Mas eu falo isso também que é importante, porque, por exemplo, claro que
pra mim, eu sempre quis medicina, mas no meio do processo eu também tive minhas dúvidas. Eu fui uma das pessoas que, quando eu fui vendo que, tipo assim, minha nota não tava chegando perto da nota que eu precisava, e que eu via que eu tava numa situação de que eu não tava tendo mais condições pra pagar um cursinho, porque, assim, eu venho de família humilde, então, assim, ficar dando esse trabalho pros meus pais era desgastante pra mim também. Eu comecei a cogitar fazer uma engenharia química, que eu gostava da área da química também, fazer uma biomedicina, fazer uma fisioterapia. Só que sempre que eu chegava na época do SISU, que eu ia colocar minha nota pra poder ver onde eu passava, que eu sempre tentava colocar em biomedicina, por exemplo, algo dentro de mim gritava, Laiane, não faz isso, não faz isso, Olha você só. tá indo pro caminho errado. Aí um dia eu ouvi uma frase que eu levo isso pra minha vida. O que vale 3, 5 anos de vestibular desgastando, né? Perto de uma vida que você vai ter na profissão dos seus sonhos. Uhum. Então, assim, foi o que eu me agarrei, entendeu? Foi o que me deu forças pra, tipo assim, continuar seguindo meu sonho. E Muito claro, legal. né? Hoje em dia eu posso falar que se eu tivesse tido dicas, mais estratégias, assim, desde o início de como que eu poderia fazer pra poder chegar na minha aprovação de forma mais rápida, tenho certeza que esse caminho teria sido mais curto, teria sido menos dificultoso, menos doído, menos sofrido, enfim. Complementando um pouquinho o que a Laiane falou, que eu achei muito interessante, acho que essas pessoas que podem nos dar esse auxílio, elas também estão ali para nos mostrar se a gente de fato quer aquilo, né? Uhum. Porque a sua pergunta foi o que as pessoas, em qual momento as pessoas percebem que não querem a medicina e acabam desistindo. Eu acho que parte dessa desistência, ela tá lá no âmago da pessoa, né? Qual que é a sua paixão? Qual que é o seu propósito de vida? Muito legal. Guimarães Rosa foi um médico formado pela FMG. Guimarães Rosa é um escritor excelente, incrível, maravilhoso. Eu sou mineiro, vou falar que ele é o melhor do mundo, eu vou falar mesmo. Mas formou como médico. Juscelino Kubitschek foi médico. Trabalhou enquanto político. Então, a partir do momento em que você descobre... Nosso Léo Paixão também, querido chefe de cozinha, médico. Quando você descobre a sua paixão, quando você se depara com o que você quer de verdade, aquele é um momento crucial, seja antes do curso, seja no meio ou seja depois. Mas quando é antes, com pessoas que conseguem te dizer, conseguem conversar com você e te ajudar a entender essa paixão, acho que facilita muito mais o processo. Muito legal. E hoje vocês estão na posição de mentores, ajudando várias pessoas, que nós vamos falar sobre isso. E para você, estudante, vou deixar no link na descrição deste vídeo. Para vocês precisam ter acesso a um conteúdo que vai edificar, direcionar o seu estudo. Se você chegou até aqui, também medicina é um propósito na sua vida. E claro que nós vamos falar do preparo, que é a sua melhor opção para você dar um nível maior e, claro, né, conseguir a tão sonhada aprovação. Mais de 75% dos estudantes geram a nossa queridinha, que é o mal do século, né, que é a ansiedade. Vocês passaram por isso? Uhum. Como que foi? Como que vocês contornaram? Porque a ansiedade, ela pode te destruir de uma maneira muito mais severa, mas também tem como controlar e tratar. Como que foi a ansiedade nesta transição de vocês? Então, no início, eu não tinha tanta ansiedade, porque no início meio que eu não sabia com que eu tava me lidando, entendeu? Aham. Aí, a partir do momento que eu fiz minha primeira prova do Enem, nossa, eu não tive ansiedade antes, mas eu tive durante, porque eu olhei aquilo e falei, socorro, Deus! Aí, assim, comecei a tremedeira, comecei a suar, quis ir embora, assim, quase surtei no meio da prova, mas aí eu respirei fundo e falei, não, Laiane, você já veio, tenta dar o seu melhor, mesmo que seja o mínimo, mas não foge. Fugir não é uma opção. Aham. Coloquei isso na minha cabeça, né? Mas aí eu pensei, poxa, eu vou ter que lidar com uma prova que, tipo, pra mim é muito mais difícil do que eu imaginava. E aí eu fui buscando, né, maneiras. Aí, nesse início, eu me apeguei a, tipo, tentar saber ao máximo a matéria. Que aí foi o que eu falei, né, que eu errei, né, que eu fui estudando errado. Mas, enfim. Mas, aí, com o passar do tempo, eu fui conseguindo ter mais confiança fazendo simulados. Porque
o simulado, né, é a prática principal, assim, que você simula a prova. Então, aquele medo que eu senti naquele dia foi diminuindo um pouco. Claro que não é a mesma coisa do que a prova, mas pelo menos te dá uma noção de tempo, uma noção de espaço, o cansaço que você vai sentir, né? Então, você vai acostumando ali. Uhum. Mas eu acho que o que mais me gerou ansiedade foi a época da pandemia, que eu acho que o Samuel também fez, né, esse Enem, que foi o de 2020, que na semana da prova, o governo ainda estava decidindo se ia ter a prova ou não. Nossa. E isso pro estudante que tá ali correndo atrás, desesperado, é desesperador, porque, assim, você já tá naquela situação que você já tá muito cansado, porque você passou um ano ali estudando, mas ao mesmo tempo você já tem aquela ansiedade que você não sabe se você estudou tudo que tinha que estudar, se você tá preparado ou não. E ainda tinha essa questão da pandemia, que eu ficava rezando pra mim não pegar uma Covid, porque senão eu não ia poder fazer aquela prova. Uhum. Ainda ia ter que fazer a PBL, que é outro formato de prova do Enem. Que é em outra data, enfim, né? Ia dar mais trabalho. E aí, foi quando eu comecei a buscar técnicas pra mim, porque foi quando eu percebi que virou uma ansiedade mais sindrômica mesmo, sabe? Que eu tava apresentando mais sintomas, do tipo não conseguir dormir, ficar tremendo, suando, pegar na caneta assim, escorregar, e eu ficava com medo de molhar o meu gabarito. Então, eu fui procurando ajuda, né? Aí eu consegui um auxílio, um apoio de uma psicóloga, né? Porque eu acho que, assim, fazer terapia nesse processo é extremamente importante. Sim. Porque você conversar com alguém que entende essa ansiedade te dá ferramentas para você conseguir contornar ela, né? Aí eu fui aprendendo técnicas de respiração, eu fui aprendendo também que se sentir seguro é uma ferramenta muito boa para não ter ansiedade no dia. Então, assim, quanto mais eu fazia exercício, por exemplo, mais eu me sentia segura que eu estava acertando, por exemplo, entendeu? Então, conseguir dormir bem, conseguir me alimentar, conversar com pessoas, não guardar só pra mim. E eu acho que uma das coisas que mais me ajudou também foi conversar com outras pessoas que estavam passando pelo mesmo processo. Que legal. Que, por exemplo, eram as pessoas do meu cursinho e que queriam medicina também, que a gente conversando, a gente percebia que, poxa, eu não tô sozinha. Essa pessoa que também tá tão desesperada quanto eu, tá tão ansiosa quanto eu. E aí, juntos, a gente foi conseguindo contornar, sabe? Sim. Conseguindo dar um conselho que você não tava pensando, mas aí a pessoa vai te ajudando. E eu acho que são essas coisas mesmo que dá, assim, pra gente... Que me ajudaram a contornar minha ansiedade nesse processo. E como foi pra você, Samuel? Eu acho que a ansiedade, de modo geral, como você comentou, é realmente o mal do século, né? Ela tá presente, ela tá cada vez mais comum entre as pessoas, e a gente tem que, de fato, enxergar como sendo uma doença mesmo, a ser tratada, a ser cuidada, a ter a atenção devida, respeitada, né, e fornecida para ela. Mas durante o processo de estudo, especialmente para quem quer passar em medicina, ela vem como uma porrada, assim, muito forte, muito grande, né? E por isso que eu falo que naqueles 3 pilares, a minha rede de apoio, ela foi fundamental para acolher a minha ansiedade, para entender que eu estava passando por um processo, que aquele processo ia passar, que ele estava sendo agravado por vir aí um vestibular difícil, uma questão, né, que envolve todo um medo, uma apreensão, aquele desespero de não conseguir, enfim. Então, por vezes, a gente se apega nessa rede de pessoas que estão junto com a gente, mas existem pessoas que não têm essa rede, né? Infelizmente, a ansiedade, ela ainda é uma doença estigmatizada. Ela é acreditada como se ela não fosse existente, ou como se fosse uma frescura, ou coisa do tipo. E também para isso, que é importante você ter pessoas do lado para dizerem para você que, calma, tá tudo bem, é uma fase, vai passar, é possível conseguir, eu já passei por isso, eu já estive nesse lugar, você precisa de tratamento de fato, estamos aqui para caminhar junto, vamos andar, vamos embora, vamos que vai dar certo. Então, assim, a ansiedade, ela se mantém presente por muito tempo, inclusive hoje na faculdade não é fácil, a gente fica ansioso com prova, a gente fica ansioso com trabalho para entregar, fica ansioso para prestar um bom atendimento para o paciente, mas durante o processo de estudo pré-vestibular, a ansiedade, ela realmente é muito presente, e o que a gente tem que fazer dessa ansiedade é um motor, é uma engrenagem para colocar a gente para frente. E para fazer isso a gente precisa do
do óleo do motor, né? Que são aquelas pessoas que vão estar ali com a gente para guiar e fazer com que a gente caminhe usando essa ansiedade de uma forma positiva. Estudante, acabamos de ter uma aula aqui. Não sofra sozinho, pede ajuda, se conecte com pessoas que estão no caminho. Uma coisa muito importante também é se conectar com pessoas que realmente fazem acontecer. Nós estamos tendo aqui 2 vidas que passaram por um processo, mas o fato de não estarem sozinhas fez um total diferencial. Inclusive, estudante tá na asa da mãe do pai, tá na casa, de repente, eu fico imaginando você daqui de BH, seus pais queridos, né, família, aquele laço, de repente, lá vai Laiane lá pra Niterói, no Rio de Janeiro. Como que foi isso pra você? Como que está sendo? Nossa. Já acostumou? Conta pra gente aí. Então, gente, o sonho em medicina, ele, desde que eu comecei a pensar sobre, né, e buscar sobre, eu vi que o SISU dá oportunidade para você estudar em qualquer lugar do Brasil. Uhum. E como eu sabia que a nota de corte era alta, eu sempre tive meu medo de não conseguir, porque, como a gente já comentou aqui, né, eu vim de escola pública, eu não tive muito incentivo, né, ao longo da minha caminhada estudantil, então eu tinha medo de não conseguir nas faculdades que são daqui de Minas, né. Então, a UFMG era meu grande objetivo, só que a nota de corte lá é uma das mais altas do Brasil, né. Uhum. Então eu coloquei na minha cabeça, se eu passar fora, tipo, fora de Belo Horizonte, fora de Minas Gerais, eu vou pra lá. E aí eu conversei com os meus pais desde o início, né, do meu processo de busca da aprovação, e minha mãe super me apoiou. O meu pai, ele apoiava também, mas a minha mãe foi a principal pessoa que sempre falou assim, não, Laiane, a gente te apoia, a gente dá um jeito, sei que a gente não tem muitos recursos financeiros, mas a gente vai dar um jeito se você precisar ir pra fora. E aí, quando eu consegui passar na UF, que é a universidade que eu tô agora, nossa, eu pensei assim, eu vou. E aí, só que assim, esse pensar era uma coisa. Quando de fato se tornou o ir pra fora, me assustou um pouquinho, confesso, né? Porque querendo ou não, eu era a única filha que, tipo assim, nenhuma das filhas tinham saído de casa. E eu sempre fui muito família, sempre fui muito apegada aos meus pais. Então, assim, eu tive muito medo. Imagina. E minha família também teve muito medo. Tanto de deixar eu ir, né? Ainda mais que, tipo assim, o Rio de Janeiro é um estado que tem seu estigma de perigoso, né? Então, assim... Mas eu pensei, poxa, eu consegui. Demorou, eu consegui, foi árduo o processo, mas eu vou. É meu sonho, eu vou correr atrás. E aí, assim, eu ainda tive a sorte que eu fiz um período remoto por conta da pandemia. Então, eu tive 6 meses, mais ou menos, né, pra poder me preparar pra mudança e tudo mais. Uhum. E assim, quando eu mudei, o meu maior medo não era nem ficar sozinha em casa, não era nem adaptação com a casa. Meu maior medo era ficar sozinha na faculdade. Eu sempre fui uma pessoa mais sociável, mas assim, lá eu tive medo porque não era minha zona de conforto em BH. Não eram meus amigos, enfim, né? Eu tive medo. Mas por incrível que pareça, foi bem tranquilo o processo. Por quê? Porque a minha turma, ela tem muita gente de fora. Só tem 2 pessoas que é de fato de Niterói. O restante é do Brasil. Tipo, tem gente de Roraima, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim. Então, assim, todo mundo tava no mesmo barco. Aí a gente se uniu, se apoiou, e até hoje é assim. Por exemplo, eu tô com muita saudade dos meus pais. Aí eu ligo pras minhas amigas e a gente se reúne e tá tudo certo, entendeu? A gente se apoia nisso. Tipo assim, geralmente é conjunto. E no início também tinha muita novidade, né? Eu tava em êxtase porque eu tinha passado, tava muito feliz, né? Tava fazendo o que eu queria. Tava em êxtase por estar conhecendo uma cidade nova. Rio de Janeiro tem praia, né? Então também tava feliz com isso. E isso tudo foi me dando gás, né? Pra poder ficar forte lá. E eu coloquei na minha cabeça, pra fazer dar certo, eu preciso usar toda a minha força necessária pra não querer voltar pra trás. Muito Porque legal. eu pensava, poxa, eu demorei tanto pra estar aqui, eu vou jogar isso fora, sabe? Aí eu me agarrei a isso. E, assim, os professores lá na UF também, pelo menos, sempre foram muito abertos a ajudar. Então, eles sabem que lá vai muita gente de fora. Então, eles foram uma rede de apoio pra mim também, sabe? Eles sempre
falavam, né, muito sobre, se vocês precisarem de ajuda com aluguel, com restaurantes, com dicas de ônibus, essas coisas, pode procurar a gente, sabe? E os veteranos também foram uma rede de apoio muito importante para mim, porque lá tem uma cultura muito de acolhimento. Eu acredito que a maioria das faculdades federais sejam assim, sabe? Não é só trote, a gente tem essa parceria. Até hoje os nossos veteranos, tipo, eu no 8º período, eles me passam dicas do período seguinte, pra mim já passar pro próximo período preparada, entendeu? Muito Então, bom. assim, essas coisas todas foram me dando força. E a minha mãe também, minha família, não ficou nessa de querer que eu volte pra trás, né? Eu acho que eles continuaram me apoiando. Até hoje eles falam, não, Laiane, eu sei que tá difícil, mas calma, suas férias tá chegando, sabe? Uhum. Eu acho que foi essas coisas mesmo que eu falei. Bem legal. A rede de aprovação Prepara, ela nasceu com um intuito muito claro, de ajudar pessoas a irem para um próximo nível. E quando a gente fala de preparo, é literalmente em todas as áreas da vida. E hoje, na posição de vocês como mentores do Preparo, é uma responsabilidade muito grande. Mas eu fico pensando que eu também sou mentor, fico assim, gente, eu amo ser mentor, porque nós ajudamos as pessoas muito baseado naquilo que nós vivemos. Como que está sendo isso para vocês, essa responsabilidade de ser mentor e ajudar alunos a de fato conseguir uma excelente nota para passar no curso de medicina? Eu acho que antes de ser mentor ou antes de qualquer coisa, a ideia da medicina, e não só no curso de medicina, né? A nossa mentoria ela é muito ampla nesse sentido, mas por ser um mentor estudante de medicina, uma das bases que a gente tem é ajudar, é acolher, é fazer com que a pessoa se sinta bem. Então, se colocar nesse lugar, estar nesse lugar, para além de ser alguma coisa linda e tudo, é prazeroso, porque você sente e acompanha a evolução daquela pessoa, sabe? Você dá a mão, oferece a mão e fala, vamos embora junto, vamos legal. caminhar. Vamos, tá difícil, vamos encontrar onde tá difícil. Vamos ver onde você tá errando, vamos ver o que tá acontecendo. Tem algum problema aqui? Beleza, já passei por isso também e eu lidei dessa forma. Quem sabe dessa forma não pode ser uma solução para você? Então, eu acho que tentar ajudar o outro de alguma forma, fazer com que o outro se sinta bem e alcance os seus objetivos é o principal motivador para a gente enquanto mentor, sabe? Uhum. E claro que a nossa bagagem, tudo que a gente já passou, as experiências que a gente teve de pré-vestibular, de atualmente na faculdade, enfim, tudo isso contribui também para que a gente consiga dar um melhor suporte, porque para além de uma ajuda de aconselhamento, a gente busca a aprovação dos estudantes. A gente quer que esses alunos alcancem os seus sonhos e os seus objetivos. Então, para isso, é fundamental também essa bagagem de informações que a gente tem. Não só o suporte emocional, não só o suporte de ajudar aquela pessoa nos momentos difíceis, mas também a bagagem de falar, olha, existem formas de estudar, precisamos estudar dessa forma, e estudando assim você vai ter um melhor rendimento. E com certeza a nossa plataforma ela é totalmente estruturada para conseguir identificar quais são essas questões, e a gente está capacitado também para ajudar essas pessoas, esses estudantes, a alcançar esses objetivos, que para a gente vai ser o maior prazer de todos. Isso é muito legal. E para você estudante, a rede de aprovação Preparo, ela nasceu com um intuito muito claro. E eu vou te falar isso aqui com muita propriedade, que você nunca esqueça disso. Você tem que aprender com quem já passou e está passando. E eu acho sensacional essa ideia do Preparo em ter mentores que passaram pelo processo, que são estudantes, e ajudar pessoas. Não existe uma pessoa melhor para ensinar quem já passou pelo processo. Então, para você, estudante, a rede Preparo é justamente para você. Invista o dinheiro da sua família ou o seu dinheiro numa instituição que vai de fato ajudar com bagagem e experiência para você ser aprovado. Se é o seu sonho, vem para o Preparo. Aqui, com certeza, é a melhor opção em entrega de alta performance. Eu estou com 2 exemplos aqui. E contra resultados, ninguém fala nada, né? Não fala. E essa responsabilidade de ser uma mentora estudante, Laiane, como que está sendo isso para você? E como que você se prepara de fato mesmo para ajudar o estudante a passar na prova? Então, eu acho que com base no que o Samuel falou, que foi muito importante, a gente
teve a experiência, né? Então a gente consegue ajudar vocês de maneira mais assertiva. Eu falo isso por quê? Porque quando eu estava na minha preparação, eu ouvi muitas pessoas falando, tipo assim, mas você tem que estudar assim, você tem que fazer isso, tem que buscar em tal lugar. Mas eu ficava assim, mas será que é isso mesmo? Você passou por isso mesmo, sabe? Eu sempre ficava pensando assim, poxa, eu acho que eu prefiro me basear numa pessoa que tá lá dentro da faculdade cursando o sonho que eu tenho, do que seguir dicas que as pessoas acham que é assim, sabe? E que, na verdade, na prática é diferente, né? Então, eu acho que com a nossa experiência, a gente consegue ajudar os estudantes que estão passando pelas mesmas coisas que a gente já passou. Muito bom. Claro que a gente não passou por todas as coisas possíveis que podem ter na face da Terra, né? Tem pessoas que têm problemas que eu nunca vou ter passado. Mas que, às vezes, uma coisa que eu falar que eu usei pra poder sair de algum problema que eu passei, pode ajudar essa pessoa também, sabe? Ela pode usar isso como benefício pro processo dela também, sabe? E nesse processo que eu tô, de estar no grupo do preparo, estando na faculdade, eu acho que é um negócio muito legal, porque meio que eu revivo o meu sonho, sabe? Porque assim, a gente quando entra numa faculdade, é super normal que o seu olho pare de brilhar completamente, né? Porque calor a gente costuma até falar que você percebe de longe, porque tá totalmente empolgado, chega com o olhinho brilhando, chega querendo ir em todos os rolês da faculdade, quer conversar com todo mundo. Aí você olha pra um veterano, tá ele cansado assim, recusando todos os rolês, porque só quer uma caminha pra dormir. Mas assim, eu acho que às vezes a gente vai só estudando e cansando e o brilho se perde mesmo, sabe? Mas a mentoria me renova, sabe? Renova essa coisa que eu tinha quando eu era vestibulanda. Eu sempre reforço como que era meu sonho e que realmente eu quis muito isso e que eu ainda quero isso, sabe? E perceber que eu posso ajudar as pessoas que também sonharam a fazer isso num tempo mais curto, sabe? A fazer isso de forma menos sofrida. É muito gratificante, sabe? E isso faz parte também do meu propósito de vida, que eu sempre quis ajudar, né? Então, eu poder ajudar as pessoas com base na minha experiência, nossa, não tem coisa mais gostosa de se fazer, né? E eu acho, assim, que vai além também dos problemas que a gente passou, sabe? Eu acho que hoje são outros tempos. Hoje tem muitos problemas que pode ser que eu não tenha enfrentado lá atrás, mas que junto eu posso ajudar o aluno a, tipo, correr atrás de solucionar esse problema, sabe? Eu posso não ser a pessoa que vai falar com certeza o que vai dar certo pra ele, mas eu posso ajudar ele, com base no que eu passei, a buscar ajuda também, buscar ajuda nas fontes certas, sabe? Principalmente porque a gente também, hoje em dia, já temos uma bagagem também da faculdade de medicina, né? Que eu acho que pode ajudar nesse processo de saúde mental, de processo de aprendizagem, sabe? Que a gente também já aprendeu, né, Samuel? Isso é muito legal. E, Samuel, qual que é o maior benefício de ser mentorado pelo Samuel? Eu acho que... Difícil essa pergunta, né? Pensar nesse ponto, assim. Mas... Se tem uma coisa que eu aprendi desde novo, é sobre persistência, sobre buscar seus objetivos e não pestanejar em querer alcançar, né? Então, aquele que for mentorado comigo, por mim, vai aprender um pouquinho disso, né? Porque por muitas vezes, durante a trajetória acadêmica de vestibular, a gente se questiona. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Então, eu acho que uma das coisas que eu mais tenho como qualidade para oferecer, para além da bagagem, é mostrar para você que você precisa persistir e que você consegue persistir. Que é possível, sabe? E que esse brilho no olho que a Laiane falou, ele chega mais resplandecente do que qualquer outra coisa. Não tem sensação melhor do que alcançar o seu objetivo. Então, assim, é difícil, não é fácil, é complicado. A vida é cheia de percalços, mas a trajetória pode ser difícil, mas vale a pena quando a gente chega. Então, ter essa persistência e passar para as pessoas essa persistência de tá difícil, mas vamos estudar porque vai valer a pena. E assim, se tem uma coisa que eu posso falar é que vai valer a pena. Não desiste,
vambora, vamos junto, segura na nossa mão, vambora. Dá certo, a gente conseguiu, você também vai conseguir. Exatamente. E é isso que é legal. Quando a gente fala de metodologia, com a experiência de vocês, eu fico imaginando a potência que se torna, né? A rede de aprovação prepara, ela vem justamente para isso. Agora, conta pra gente, como que é o passo a passo? Por exemplo, eu sou estudante, estou assistindo aqui, e falei assim, poxa, eu quero conhecer o trabalho da Laiane e do Samuel, eu quero passar pela mentoria. Qual que é o passo a passo? Ele entra em contato, vocês fazem um diagnóstico, são aulas... Como que é o passo a passo da mentoria de vocês? Então, a nossa mentoria, ela vai trabalhar com o coletivo. Nós vamos trabalhar com temas que vão te ajudar a chegar à aprovação. Tudo isso que a gente falou aqui é só uma amostrinha. A gente pode aprofundar em diversos temas aqui que a gente falou. E aí a gente vai ter um cronograma certinho. A gente passa para as pessoas que vão estar inscritas, né, no preparo. E aí a gente vai trabalhar com essas aulas mesmo focadas, por exemplo, saúde mental. Aí a gente vai falar tudo que a gente pode tirar de proveito para melhorar a saúde mental e como que deve ser esse preparo mentalmente para a prova, por exemplo. A gente também vai focar nas áreas específicas do Enem. Por exemplo, quais são as melhores estratégias para se estudar para a prova de matemática e suas tecnologias. E, além disso, passar exercícios que vão estar nessa plataforma. E a gente vai contar também com professores que vão estar nos ajudando nessa. Porque, assim, a gente sabe as estratégias, mas a gente não é especialista na matemática, né? Não é especialista em português. Então, pode ter dúvidas específicas dos alunos, tipo assim, e as questões de português? O que é aquilo ali? Como é que eu aprendo mais esses conceitos, sabe? Que aí o professor de português vai estar lá nos apoiando para poder nos ajudar a responder essas perguntas para os alunos, mas tendo sempre com a gente lá do lado, falando, olha, muito interessante isso que a professora fulana falou, e eu usei isso, deu certo. Pra mim também funcionou tal coisa, a gente vai estar sempre complementando. Mas também vamos ter aulas ministradas só por nós dois mentores, né? Pra poder falar exclusivamente da nossa experiência, o que é que funcionou pra gente, quais que são as coisas que a gente queria ter feito diferente, mas que aprendeu depois que era melhor ter feito assim. Como que realmente chega a aprovação, sabe? Qual que é a melhor forma? Para além também, te cortando, Laiane, desculpa, de ter esse contato direto com os alunos, né? Ter esse contato pessoal, né? Porque a gente sabe que a sala de aula, às vezes o professor está sobrecarregado, porque são muitos alunos, são turmas grandes que não conseguem. É difícil para o professor também individualizar esse contato, né? Então, a ideia do preparo, a ideia da mentoria é que a gente consiga, através das plataformas, através dos questionários, que inclusive o que eu comentei sobre formas de ensino é uma das propostas, né, do preparo, identificar qual que é a forma de ensino de cada aluno, perceber como que ele pode evoluir dentro daquela forma de ensino dele. Então, através das plataformas e dos recursos que a gente tem, a gente consegue individualizar melhor o cuidado, a atenção e buscando sempre a aprovação daquele aluno, né? Eu acho que isso é, assim, revolucionário nos pré-vestibulares, em qualquer tipo de cursinho, qualquer tipo de forma de preparo. Eu acho que essa ideia de entender o contexto do aluno e ajudar ele pontualmente, né? É muito fundamental também. Além disso, a gente, a partir, né, dessa plataforma e desses recursos, a gente vai conseguir acompanhar a evolução do aluno. Que legal. Então, se a gente perceber que o aluno não está evoluindo, a gente vai tirar um momento para perguntar. Tá acontecendo alguma coisa? Será que a gente pode te ajudar de alguma forma? Não tá sendo produtivo para você? Para juntos a gente perceber o que esse aluno tá passando e tentar buscar os recursos necessários para que ele ainda consiga, em tempo, até a prova, melhorar essa evolução e correr atrás do que precisa ser modificado. A gente vai literalmente ajudar esse aluno mais individualizado, né, a conseguir caminhar e evoluir. Muito bom. A gente vai participar, a cerejinha do bolo, né, a gente deixa pro final. Nós temos um quadro aqui no Engrena que vocês vão participar, chama Papum.
Já eu explico aqui. Felicidade Pop do aeroporto, Surpresa. a gente, surpresinha. Se não tiver surpresinha, não é engrena. Ai, meu Deus. Mas assim, nessas considerações finais, queria expressar minha gratidão dá para sentir o prazer de vocês em fazer o que vocês fazem. Isso é muito legal porque tem muitos estudantes que estão literalmente perdidos, mas tem uma força muito grande e vocês sofreram, mas resolveram, entenderam e hoje são mentores da rede de aprovação preparo justamente para ajudar o estudante para um próximo nível. Isso é sensacional. Para você, estudante, se você ainda tem alguma dúvida, você não assistiu esse podcast. Investir em tempo, estudar de uma maneira correta, com uma metodologia coerente que vai fazer você passar na bendita prova e conquistar a tão sonhada nota. 2 referências e que vocês nunca percam esse brilho no olhar de ensinar as pessoas, porque vocês não tiveram isso. Vocês não tiveram mentores. Não tivemos. Então, eu sei o que é isso, que na minha profissão que eu exerço hoje, eu também não tive. Então, esse brilho tem que queimar sempre no coração, porque as possibilidades de a gente desistir, todo dia chega uma, né? Com certeza. Toda hora bate, não, isso não é pra mim, isso eu não quero. E são tantas coisas, né? E muito obrigado, assim, falando como ser humano, por vocês em breve estarem se tornando médicos, salvando vidas, cuidando de pessoas. E muito obrigado por dedicar a vida de vocês a ajudar pessoas também a cuidar. Mas 2 minutos eu choro, gente, que eu sou desses, tá? Eu fico Obrigada. emotivo. Antes de nós entrarmos no quadro Papum, eu gostaria que vocês dessem um recado para o estudante. Aquela câmera ali é toda de vocês. Vamos começar com o Samuel. Samuel, o que tiver no seu coração, uma dica, um insight, um toque, um redirecionamento para esse estudante, o que você falaria tete a tete, olhando para aquela câmera? A dúvida, o medo, a insegurança, a ansiedade, ela vem. Não é fácil, não. Às vezes a gente questiona se a gente consegue, se a gente vai conseguir. Às vezes temos problemas em casa, temos problemas no relacionamento, mas no fundo você sabe o que você quer. Você sabe, você deseja e você tem certeza de que você quer a sua aprovação. E o brilho no olhar, não só seu, mas da sua família, dos seus amigos, das pessoas que estiveram com você durante esse processo, quando você olhar e passar por isso, vai ter valido todo o esforço, tudo que você passou. Então, tenha força, vamos junto, vamos caminhar, você consegue. Não acredite nas pessoas que falam que você não consegue. Você é capaz, você consegue o que você quiser. Seja medicina, seja qualquer outro curso. É possível e a gente está aqui para te ajudar. Não somente no caminho, mas também para a vida de modo geral. A gente quer ajudar na sua aprovação, a gente quer ver o seu resultado, porque esse é o nosso propósito. É fazer o bem, é ajudar e fazer você conquistar a sua aprovação para você nunca mais ter dúvida de que você é capaz e que você consegue. Muito bom. Qual o recado que você deixa para o estudante, Laiane? Você, estudante, confie no seu potencial. Você consegue. Se eu conseguir, pode ter certeza que você consegue. Mesmo você estudando a vida inteira em escola pública, não tendo muitos recursos, não tendo muito incentivo, não tendo uma rede de apoio muito eficaz, não se preocupe, você consegue. Não importa se você vai demorar 1 ano ou 3, você vai conseguir. Mas nós estamos aqui para poder te ajudar a encurtar esse tempo, com base na nossa experiência, na nossa luta, para poder determinar quais são as melhores estratégias, quais a melhor forma de estar treinando mesmo para essas provas. Nós vamos te ajudar a chegar lá com um tempo mais curto. Não se preocupe, conte com a gente. Muito bom. Vamos de Papum? Bora de papo. Como é que é isso? Bom, o que é o Papum? É um quadro que já é tradicionalíssimo aqui do Engrena. O Papum é o seguinte: eu vou falar ou uma palavra ou uma frase que eu também não sei o que é, e vocês têm que responder a primeira coisa que vier na cabeça. Eita. Ai, A primeira meu Deus. coisa, não vale responder. Eu falei, você falou. Beleza? Beleza, bora. Quem sabe fazer ao vivo não tem nada Vai ter uma decorado. ordem? Oi? Tem uma Eu ordem? vou começar com você. Ai, meu Deus. Aí, Laiane, Samuel, entendeu? Eu vou intercalando. A brincadeira é falei e respondeu.
é justamente pra gente colocar essa cerejinha no bolo e fritar os neurônios, né? Que vai dar uma fritada. Estão preparados? Não, mas vambora. Não, né? Partiu. É. Beleza, vou começar com a Laiane e vai ser sequencial, beleza? Ok, a Tá. mesma pergunta, ela responde... Eu não sei se vai ser a mesma. Ih, Aqui vambora. também eu vou usar da criatividade aqui, eu só vou perguntando. Fechou. Tá bom. Vocês podem responder ou com uma palavra ou com uma frase, beleza? Vou fazer uma contagem regressiva aqui pra gente nós entrarmos em sintonia. Beleza? Good times. Nesse exato momento, deu aquela respirada em 3, 2, 1. Amor, Paz. saúde, Cuidado. família, Amor. responsabilidade, Necessário. Laiane na infância, Brincalhona. Samuel na infância, Maluquinho, maluquinho. um hobby da Laiane que ninguém conhece. Ninguém conhece. Cantar. Mas tem gente que conhece, mas... Qual que é o valor inegociável do Samuel? Gratidão. Laiane no exato momento fazendo a prova. Confiante. Primeiro dia de faculdade do Samuel. Gratidão. O que a Laiane não queria fazer? Perder tanto tempo. Qual que é o propósito de vida do Samuel? Mudar o mundo das pessoas que estão ao meu redor. Laiane 2023. 2023. Feliz por estar na faculdade dos sonhos dela. Samuel em 2024. Passando por muito perrengue na faculdade, mas lembrando que eu tô fazendo o que eu queria. Laiane em 2025. Feliz porque eu vou entrar no internato e confiante pelo que vem na frente. Samuel em 2026. Feliz que tá chegando perto de exercer a profissão de médico. O que representa a medicina pra você? Solidariedade, eu acho. Como que você, Samuel, se imagina daqui 10 anos? Feliz. Realizado. Rede de aprovação preparo, o que representa hoje pra você? Caminho. Caminho até a aprovação. O que a rede de aprovação preparo representa pra você? A força que eu não tive, o cuidado que eu não tive e o caminho para aprovação de fato, com certeza. Qual bordão ou frase clichê te define? Acredite, você é capaz. E o bordão clichê do Samuel, qual que é? Para de ser doida! E esse foi mais um Papum. Papum. Olha, vocês saíram. É rápido, né? Assim, é um papum. Nossa, complexo, né? Achei muito bom. Pois é, o bom é que a gente tem que pensar e fritar os neurônios mesmo. Pessoal, nós estamos chegando aqui no final. Eu sempre gosto de deixar uma frase muito direta e objetiva. É que, independente de religião, na palavra, tem lá em João 13,7, está escrito assim: e respondeu-lhe Jesus: talvez agora você não entenderá, mas lá na frente você entenderás. Uhum. É simples, né? E isso que vocês estão fazendo hoje, de abençoar a vida das pessoas na mentoria, ajudando as pessoas, talvez agora é o momento, estudante, eu vou ajudar, vem cá, você tá ruim, vem cá e tal. Mas lá na frente, eu acredito que vocês vão colher um fruto tão doce que vocês vão ir para um outro nível na vida de vocês. E que essa energia, que esse fogo nunca se acabe, porque está claro para mim que o propósito da vida de vocês. Obrigada. Gratidão pela oportunidade de ter conhecido vocês, a história de vocês. E até o próximo Engrena Cast, né? Até o próximo. Até o próximo. Pessoal, esse foi mais um Engrena Cast. E até o próximo. Beijo. Tchau. Obrigada. Yeah. Yeah.